Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E nós estamos aqui na Igreja Batista da Restauração, na IBR, Ministério da Palavra de Deus, Cura e Libertação, uma responsabilidade de trazer a Palavra de Deus até vocês, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, para que vocês venham então conhecer a Palavra do nosso Senhor. Vamos dar início com oração. Espírito Santo, ó Senhor, toma de conta dessa live, Senhor. Que as pessoas que vão entrar, ó Senhor, que elas ouçam a Tua voz, que elas escutem, ó Senhor, a Tua palavra e que elas sejam renovadas pela força do Teu poder em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Para que Teu nome, então, venha ser glorificado, Senhor. Faz acontecer coisas grandiosas, poderosas, maravilhosas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, para que Teu nome venha ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, só dá uma conferida se o som está saindo. Está travando aqui? Está travando. Aí também tá? Pronto. Para baixar. Aqui está travando. Eu acho que é o celular. Deu uma reiniciada. Irmãos, a Igreja Batista da Restauração, Ministério da Palavra de Deus, ela tem um objetivo de levar a palavra, como eu falei, mas com uma responsabilidade ainda maior, da qual o Senhor nos falou em Marcos, capítulo de número 16, versículos de número 15 em diante. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Agora, a partir do versículo de número 17, o Senhor Jesus deixa claro uma coisa: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão dos demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Segundo esta palavra, crendo então nela, aqui já aconteceu coisas grandiosas, já aconteceu coisas maravilhosas. Pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de enfermidades, epilepsia, pessoas curadas de dores, onde os médicos diziam então não ter mais cura, vinha então o poder de Deus e assim as curava. Vinha então o agir de Deus e assim as curava. Vinha então o Senhor e mostrava que a última palavra vem dele, que o último agir vem dele. Então, logo assim vocês podem perceber que aqui é onde acontece coisas grandiosas. O Senhor opera em nosso meio. Pessoas que ouviram dos advogados que não tinha mais jeito, que a causa estava encerrada. Vem Deus, faz o impossível se tornar possível e logo a causa se torna ganha, porque o nosso maior advogado é o nosso Senhor. Então aqui vocês podem ver que o poder de Deus acontece, que aqui as maravilhas do Senhor acontecem, e é aqui onde nós lançamos esse convite a cada um de vocês, para que vocês então façam parte, para que vocês então possam ver que aqui realmente há o poder de Deus, que aqui realmente há milagres do Senhor, que aqui realmente pessoas entraram por aquelas portas, na verdade entram até hoje por essas portas e são abençoadas, pessoas que são renovadas, batizadas, transformadas, ainda que esteja no mundo da droga, ainda que esteja no mundo da bebida, ainda que esteja no mundo da prostituição, ainda que esteja sendo envergonhado no tempo atual por Satanás, vem o Espírito Santo e transforma, vem o Espírito Santo e capacita, vem o Espírito Santo e pega o pó e transforma em uma pessoa de honra, em uma pessoa que hoje prega a palavra de Deus, que evangeliza sobre o poder de Deus, se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Então aqui nós somos testemunhas vivas que o Senhor faz isso, e muitas outras pessoas que entraram aqui dentro e hoje podem dizer: olha, naquela obra tem o Senhor, naquela obra Deus opera, naquela obra Deus faz maravilhas, milagres, prodígios, lá Deus está. Pessoas, irmãos, que ninguém mais dava nada por elas, pessoas que ninguém mais dava nada por elas, pessoas que eram desprezadas pelo mundo, Deus foi lá, recolheu e hoje transformou em novas pessoas. Então, se você não tem mais esperança,
convidamos você a partir de hoje a ter novamente essa esperança. Se você não tem mais fé, que hoje você possa receber e ser renovado pelo poder de Deus. Se você então sofre de algum mal, de algum tormento, creia que você pode ser liberto e que vai ser liberto na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Creia nessa palavra, para que Deus possa entrar na sua vida, para que Deus possa providenciar na sua família, porque infelizmente tem muitas pessoas hoje que são atacadas pelo mal, que são atacadas pelos demônios e se sentem acuadas. Mas estamos aqui para fazer com que você creia no Evangelho, para trazer o Evangelho até você e você possa crer que ainda há um jeito, que ainda há esperança para causas perdidas, para causas que você olhava e dizia, não tem mais jeito. Oh Senhor, cadê o Senhor? O Senhor parece que desistiu de mim. Não deixe Satanás colocar palavras negativas no seu coração. Não deixe Satanás vir sossoar aos pés dos seus ouvidos, mas repreenda, começa a ter fé, começa a ter esperança, começa a crer na palavra, para que você possa ver o agir de Deus sobre a sua vida, porque para que Deus venha agir sobre a sua vida é necessário começar a crer. Jesus certa vez falou aos discípulos, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, comparando então uma pequena fé, mas que essa fé pudesse crescer conforme então acontecessem milagres, então a fé vai crescer e você vai poder então usufruir do novo agir de Deus em sua vida, de uma nova vida. Então, se você sofre desses males, se você ouve coisas, vê então vultos, de repente ouve pessoas chamando, se você então sente arrepios do nada, se você está na pia lavando troços e começa a sentir arrepios do nada, começa a sentir uma presença negativa, convidamos você para estar aqui na cidade de Jericó, na Igreja Batista da Restauração, Ministério da Palavra de Deus. Aqui nós compramos a briga de vocês e fazemos então com que o poder de Deus possa vir sobre vocês, não mérito nosso, não glória nossa, mas glória do nosso Senhor, honra do nosso Senhor, porque é o Espírito Santo que faz isso. É o Senhor Jesus que faz isso. Se nós aqui estivéssemos uma vida errada perante o Senhor, não acontecia. Mas por causa que nós buscamos a Deus com seriedade, com honestidade, com retidão, esforçando então todos os dias para que então tanto a nossa vida como a vossa vida seja abençoada, então o Senhor ele age. O Senhor honra aqueles que o honram. O Senhor faz coisas maravilhosas sobre a vida daqueles que também obedecem a sua palavra, que estão de coração apto a obedecer a tua palavra. Então, irmãos, nós lançamos esse convite, já iniciamos a live assim, iniciando esse convite a vocês, para que vocês possam estar aqui. Se você perdeu a esperança por alguma coisa que aconteceu em alguma igreja, seja em que for, seja na sua casa, seja em uma cidade, seja o que for que aconteceu e perdeu a esperança, torne a crer, dá uma chance para que você possa ver o poder de Deus. Se você entrar por aquelas portas e não ver o poder de Deus, pode falar, mas se você ver, entregue-se ao Senhor, então você vai usufruir dos planos que o Senhor tem sobre a sua vida, porque tem muitas pessoas que infelizmente estão fugindo do chamado. Não faça isso, porque tem pessoas que fogem do chamado como Jonas fugiu e acabam então atrapalhando a vida de outras. Você veja que Jonas, quando foge do chamado de Deus, o que aconteceu com ele? Dorme, enquanto outras pessoas, por responsabilidade dele, estavam então quase perecendo, quase morrendo. Foi necessário jogar Jonas do navio para então a tempestade se acalmar. Sabe por quê? Porque quem tem chamado,
tem uma responsabilidade muito forte. É uma responsabilidade para pregar para multidões, para salvar a vida. Enquanto Jonas estava no navio, ele não poderia salvar ninguém. Era mais fácil, era ele matar. Mas quando ele sai do navio e vai para o destino do qual o Senhor tinha falado para ele ir, ele salva mais de 120 mil pessoas com a pregação da qual o Senhor falou, que era arrependei-vos. Arrependei-vos, porque senão o Senhor irá vos destruir. O que acontece? A cidade de Nínive se arrepende. Mas sabe o que é isso? Porque quando uma pessoa cumpre o seu chamado, quando uma pessoa cumpre o chamado que Deus a concedeu, ao invés de ter morte, a vida, ao invés de ter luto, a alegria. Tem muitas pessoas que hoje sofrem e ficam se perguntando: por que eu sofro tanto? É porque não está perante os caminhos do Senhor, está fugindo do chamado. Mas quando estiver com o chamado em mãos e fazendo a vontade do Senhor, então você vai ver coisas grandiosas acontecer. Eu quero dar a oportunidade para o irmão Júnior falar. Glória a Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E reforçando o que o irmão Lucas falou, nós lançamos o convite a cada um de vocês que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, para que venham nos fazer uma visita. Você que tem a sua vida sentimental presa, você que muitas das vezes, como o irmão Lucas falou, ouve vozes chamando, escuta pessoas chamando e quando você sai não tem ninguém. Ou seja, irmãos, venham nos fazer uma visita. Nós iremos mostrar a palavra de Deus a cada um de vocês, porque é o que é pregado, a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus nos ensina que Ele nos deu autoridade para expulsar os demônios. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos deu autoridade sobre as enfermidades, quando estamos em obediência, obedecendo a palavra dEle, vivendo uma vida reta perante a palavra de Deus. Então, irmãos, nós lançamos um convite a cada um de vocês, venham nos fazer uma visita. Nós aqui, se vocês chegarem até aqui, ou se vocês procurarem saber sobre a igreja no Instagram, no YouTube, vocês irão acompanhar os testemunhos que tem pessoas curadas de câncer, pessoas tiradas das drogas, pessoas que tinham depressão, que pensavam em se matar e foram libertas, pessoas que eram desprezadas, eram pessoas que não tinham mais jeito, mas o Senhor Jesus mostrou, ou seja, que tem jeito sim. Naquela cruz, Ele deu jeito àquele que não tinha jeito, que era cada um de nós que não tínhamos mais jeito, mas naquela cruz, com aquele sacrifício limpo, puro, Ele nos deu vida. Ele conseguiu colocar a graça sobre a nossa vida. E essa mesma graça que alcançou a cada um de nós que estamos aqui hoje, nós estamos aqui hoje porque recebemos de graça e queremos dar de graça a cada um de vocês também, anunciando a palavra de Deus, porque assim como o Senhor Jesus usou pessoas para nos mostrar o caminho, o Senhor Jesus também está usando a cada um de nós para anunciar a vocês, para mostrar a vocês o caminho do Senhor Jesus. Então venha nos fazer uma visita e o Senhor Ele vai ter uma palavra para você. O Senhor Ele vai falar com você, como já temos também testemunhos aqui de pessoas que vieram nos fazer uma visita e pediram para Deus falar, e Deus falou. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, ao contrário de que muitos falam, o Deus que nós servimos, Ele ainda fala. O Deus que nós servimos, Ele ainda cura. O Deus que nós servimos, Ele ainda liberta. O Deus que nós servimos, Ele ainda tira o drogado da droga, Ele ainda tira a prostituta lá do prostíbulo. O Deus que nós servimos, Ele muda a vida do pecador. Mas para que Ele venha mudar, tem que ter pessoas com coragem, com disposição de anunciar a palavra de Deus. Estamos nós aqui, pessoas que vocês olham e dizem: olha, tão jovens, mas nós estamos aqui anunciando o caminho do Senhor Jesus, anunciando o verdadeiro caminho. Então venham nos fazer uma visita, porque o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para você. Não deixe que Satanás te prenda em casa, não deixe que Satanás coloque dúvidas no seu coração, mas venha nos fazer uma visita e o Senhor Jesus, Ele vai falar com você. O Senhor Jesus tem uma palavra para cada um de vocês. Venha nos fazer uma visita. Ele morreu por mim, Ele morreu por vocês. O Senhor Jesus, Ele morreu por cada um de vocês. Isso que é o maravilhoso. Uma pessoa poderia morrer até por outra, que é irmã, que é pai,
poderia até morrer, mas o Senhor Jesus morreu por pessoas que nem sequer valorizaram ele, morreu por pessoas que nem sequer pensavam nele. Ele provou o seu amor por nós, mesmo sem nós amá-lo, ele nos amou. Então ele ama a cada um de você que se encontra com depressão, o Senhor Jesus te ama. Você que se encontra aflito, o Senhor Jesus te ama. Você que se encontra sem saída, o Senhor Jesus te ama. Ele é a saída, Ele é o caminho. Mas para que você venha encontrar, você tem que buscá-lo. Você tem que olhar e olha, eu vou até o Senhor Jesus, tem que fazer como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela botou no coração uma coisa: eu irei até Jesus. E quando eu chegar lá, tocarei nas vestes dele e me curarei, serei sarada. Ela colocou no coração dela. Então vocês coloquem no coração de cada um de vocês: eu vou buscar Jesus, ele vai me curar, ele vai me libertar, ele vai me transformar. Venha nos fazer uma visita. Essa é a minha palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar a oportunidade para o irmão Carlos. Glória a Deus, salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Também reforçar o convite dos irmãos, assim como eles falaram. Assim como a palavra também fala, que essa caixa de demônios só se expulsa oração, jejum e esforço. Então, tem problemas em nossas vidas e para que tenha uma solução, tem que haver um esforço da nossa parte, tem que haver um esforço da sua parte e da minha parte, ou seja, tem que haver uma busca, porque só o Senhor pode resolver os problemas que se acontecem em nossas vidas. Tem problemas que são espirituais e não materiais. Então, assim como eu falei, reforçando o convite que os meninos também lançaram, você que muitas vezes se encontra com problemas espirituais, a sua vida amarrada, sua vida indo de mal a pior, cada dia mais, você não tem paz, você acredita que foi vítima de feitiçaria, de bruxaria. Nós asseguramos a cada um de vocês e podemos vos ajudar, mas se vocês, cada um de vocês nos permitir que possamos vos ajudar, porque, como eu falei, tem que haver um esforço. Mas o que acontece nos dias atuais é que as pessoas já não têm mais fé, as pessoas já não creem que o Senhor ainda liberta, as pessoas já não creem mais que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda transforma, que o Senhor ainda restaura vidas. Mas estamos aqui para lhes assegurar que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E se você crê nessa palavra pregada esta noite, Deus pode renovar a sua vida, Deus pode operar um milagre na sua vida. Então, que possamos crer, que possamos tomar posse da fé e renovarmos a nossa fé. Cremos que se buscarmos ao Senhor de coração e com sinceridade, não por interesse, mas porque o Senhor é digno de louvor e adoração, assim como o irmão Júnior falou, ele morreu por cada um de nós. Mas uma coisa é você morrer por um amigo, mas outra coisa é você morrer, digamos, por inimigos, porque se somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Então, o Senhor morreu por cada um de nós, por mais que nós não mereçamos, para hoje nos dar a oportunidade da salvação, para hoje nos dar a oportunidade de sermos pessoas libertas em Cristo Jesus. Mas o problema é que muitas pessoas não querem ter essa liberdade, as pessoas preferem estar presas no mundo, preferem estar presas nas garras de Satanás, do que terem uma vida liberta com o Senhor. Então esse é o problema da atualidade, é o problema que muitas das vezes já não se acontece mais tanta cura, já não se acontece mais tanta libertação. Por quê? Porque as pessoas já não creem, as pessoas já não tomam mais posse do poder do Senhor e desprezam. Mas a todos quanto crerem, o Senhor ainda opera milagres, o Senhor ainda transforma vidas e restaura. E por isso estamos aqui nessa noite também para convidar cada um de vocês que se encontram nas situações já faladas, nos procurem, que asseguramos a cada um de vocês que o Senhor pode transformar a vida de vocês, pode mudar o rumo da vida de vocês. Então, essa é a minha palavra de hoje e eu agradeço a oportunidade. Eu quero deixar a oportunidade para o irmão Davi. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E eu vou deixar uma breve palavra que se encontra no livro de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus,
Evangelho de Jesus, capítulo 25, verso 13, que vai falar: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, aqui Jesus ele vai estar falando que devemos vigiar. Por quê? Porque não vamos saber nem o dia e nem a hora em que ele vai voltar. Não, nenhum de nós sabemos. E devemos estar preparados, devemos estar focados em Jesus, estar preparados para quando o Senhor Jesus vier e a gente ser arrebatado junto com ele. A gente não deve se preparar, a gente deve estar preparado e se preparar, porque isso não existe. É você já estar preparado, é você decidir buscar ao Senhor, é você decidir se santificar mais ainda. Por quê? O Senhor Jesus ele vai advertir que vigiai, pois porque não sabeis nem o dia nem a hora em que ele vai vir. E o que o Satanás tem colocado no coração de muitas pessoas hoje em dia, que só você vir para uma igreja e sentar numa cadeira e ouvir pregação, ouvir louvor, já basta. Já basta, você já está salvo. Só de você estar aqui numa cadeira dando glória a Deus, aleluia, você já está salvo. Satanás tem colocado isso no coração das pessoas, que não precisa deixar nada, que pode continuar fazendo coisa errada, pode continuar indo beber, pode continuar indo fumar, pode continuar indo para festas, coisas mundanas das trevas. Satanás tem cegado muitos hoje em dia, e o que muitos têm feito, tem ido pela religiosidade, tem vindo para a igreja, mas com o coração no mundo, fora de Cristo, não tendo comunhão para com o Espírito Santo. E Jesus manda advertir a cada um de nós que devemos vigiar, pois o Filho do Homem há de vir na hora em que vos não sabeis, e vai ser um abrir e fechar de olhos. Vai ser de surpresa, não sabemos o dia nem a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano. Não sabemos, mas devemos estar prontos para quando Jesus voltar, nós subirmos com ele. Não devemos estar dormindo, mas ligados, focados na obra do Senhor, na palavra, em obediência, na prática da palavra, em obediência à palavra. E eu vou usar um exemplo. Em Mateus capítulo 25, vai falar, Jesus ele estava falando uma parábola acerca das 10 virgens. Haviam cinco virgens. Uma delas, das 5, eram prudentes. E as outras 5 eram imprudentes, eram loucas. E aí, as prudentes carregavam consigo azeite nas suas lâmpadas. Mas as loucas não carregavam azeite consigo. Foi aí que elas estavam esperando o esposo vir. Só que, tardando o esposo, elas adormeceram. Os que nejarem adormeceram. Foi aí que elas adormeceram, caíram num sono profundo. Mas a Bíblia vai falar que à meia-noite, durante a meia-noite, houve-se um clamor que dizia: aí vem o esposo. Foi aí que as virgens se acordaram do seu sono e as prudentes, correndo, levaram consigo azeites nas suas lâmpadas. Só que aí as imprudentes, correndo atrás, disse às que eram prudentes: olha, dai vós do vosso azeite para nós, porque a nós nos falta. Só que aí as 5 virgens prudentes diz: olha, não seja caso que falte a nós, antes ide e comprai para vós. Só que aí as prudentes correram e entraram com o esposo juntos para as bodas. E depois veio as imprudentes. As imprudentes chegaram e disse: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Senhor. Mas aí o Senhor falou, o esposo falou: em verdade vos digo que a porta da graça se fechou. Irmãos,
Irmãos, vigiem, busque ao Senhor Jesus, clame pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque não sabemos a hora em que o esposo há de vir. Devemos estar acordados, devemos estar em alerta, porque as imprudentes não levavam consigo azeite nas suas vasilhas, elas estavam dormindo, elas não estavam despertadas, elas estavam sem o azeite consigo, mas as prudentes estavam esperando pelo esposo. E é o que vai falar, Efésios capítulo 5, versículo 14, vai falar que desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, vai falar que devemos se levantar dentre os mortos, devemos se levantar do nosso sono. Eu não estou falando de dormir, eu estou falando do sono que te impede de buscar ao Senhor, o cansaço, a fadiga que te impede de buscar ao Senhor. Hoje em dia, para muitos ler a Bíblia é difícil. Hoje em dia, para muitos orar é difícil, não é fácil. Por quê? Porque tem colocado as coisas materiais mais à frente do Senhor Jesus. E devemos se despertar, devemos buscar cada vez mais, devemos estar focados no Senhor Jesus. Não é só a gente vir para uma igreja, participar de culto, mas é você buscar, se esforçar, a oração, jejuar e obedecer, principalmente obedecer. Porque não é só você vir para a igreja, ler a Bíblia, mas não obedecer, é você guardar a palavra, é você estar em vigilância, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Senhor Jesus há de vir. Então, irmãos, vigiem, porque o Senhor Jesus está bem pertinho de voltar. E Satanás tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Hoje em dia as pessoas vão mais para os cultos, para as igrejas, só para atrás de bênção, atrás de oração, sentados numa cadeira, mas não tem uma vida com o Senhor. Então vigie, busque ao Senhor Jesus, porque aquelas 5 virgens que eram imprudentes, elas correram, bateram na porta e disse: Senhor, abre-nos a porta. Só que aí o Senhor disse: em verdade vos digo que a porta da graça se fechou. Aproveite enquanto você tem a oportunidade de ser salvo. Aproveite enquanto você está respirando esse fôlego de vida. Aproveite enquanto você está aqui na terra, porque uma das coisas piores do inferno não é o fogo, não é os gemidos, mas a maior dor do inferno é a falta da ausência, da presença do Senhor. A maior dor do inferno é saber que o Senhor nunca mais ouvirá você, nunca mais, Ele não ouve nem o seu gemido lá dentro. Você pode clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, me dê mais uma chance, mas o Senhor não vai te ouvir mais. Você escolheu, você tinha todo o direito. Mas aí as pessoas têm dado muita desculpa. Vivem 1 ano, 2 anos, 10 anos dentro da igreja, mas não se converte, não abre o seu coração para o Senhor, não decide mudar, não decide se arrepender. E aí, no dia do juízo, a mesma palavra que você rejeitou na terra é a mesma palavra que também vai te rejeitar, se você tenha rejeitado, e vai falar qual é a desculpa que você vai ter para dar ao Senhor. O Senhor vai dizer: olha, eu te dei todo o tempo do mundo e você desperdiçou a sua oportunidade, você desperdiçou, você não se decidiu mudar, e não temos nada para falar ao Senhor, porque essa é uma verdade. A gente não se preparou, não esteve preparado para quando o Senhor viesse, para irmos com Ele. Então vigia, irmãos, enquanto temos esse fôlego de vida, porque hoje você está respirando esse fôlego de vida, é pela misericórdia do Senhor, é pela graça do Senhor, porque nem merecíamos esse fôlego de vida. A gente não vem para a igreja porque queremos ser perfeitos, não. A gente vem para a igreja porque somos pecadores miseráveis, somos dependentes da presença do Senhor, somos pó e cinzas.
Então levanta-te dentre os mortos. Efésios capítulo 5, versículo 14 vai falar: desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então levanta-te dentre os mortos, deixe o Senhor Jesus Cristo resplandecer a presença dele sobre a sua vida. Decida, se ajoelhe, decida se arrepender e diga: Senhor, eu me arrependo, eu quero te servir, eu quero te buscar. Venha para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus pode te dar uma alegria a qual o mundo não vai poder te dar, porque a alegria que o mundo te oferece é passageira, mas a alegria que o Senhor Jesus tem para te dar é uma alegria eterna, é uma alegria que verdadeiramente você vai poder ter paz na sua vida, sem perturbação, sem nenhum clamor, sem choro. Claro que enquanto estamos na terra, vai haver perseguições, aflições por amor à palavra, mas quando sermos arrebatados, tudo isso vai passar. É só a gente estar firme, é só a gente estar perseverantes na palavra do Senhor. Então essa é a minha palavra, agradeço a rica oportunidade. Também quero dar a oportunidade à irmã Sara. Já aproveitando que o irmão Davi falou, é tempo da gente vigiliar, é tempo da gente clamar ao Senhor, é tempo de buscarmos ao Senhor como nunca buscamos antes, porque o Senhor ele está próximo e não é hora, não é tempo da gente ficar brincando de ser cristão, não é hora da gente ficar brincando só de estar com um pé na igreja e um pé no mundo, mas sim é tempo da gente clamar ao Senhor, é tempo da gente se entregar por completo, se converter verdadeiramente, porque entenda uma coisa, que cargo não salva ninguém. Você está na igreja todos os dias não salva ninguém. Você está em um conjunto não salva ninguém. Mas o que salva é a obediência. O que salva é você se converter verdadeiramente. É você se entregar por completo ao Senhor. É você entregar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito ao Senhor. Porque tem muitas pessoas que têm anos e anos de crente, têm anos e anos dentro da igreja, mas não se converteram de verdade. Então, o que adianta você estar dentro de uma igreja e você não se converter, você não se entregar por completo ao Senhor? Melhor é que você esteja no mundo, fazendo aquilo que agrada a sua carne. Por quê? Porque se você ficar na igreja e não se entregar por completo ao Senhor, não se converter verdadeiramente, de nada vai valer. Você só vai perder de agradar a sua carne e não irá para o céu. Então, é o que o Senhor ele vem falar para cada um de nós nesta noite, é que a gente deve se entregar por completo e que venhamos buscar o Senhor como nunca buscamos antes, que venhamos cada vez mais buscar ter a presença do Senhor, ser mais fervoroso, buscar ter mais intimidade com o Senhor, porque é o que o Senhor ele vem cobrando de cada um de nós nos últimos dias. É mais intimidade, é mais a proximidade, é ter mais um relacionamento com o Senhor, é a gente ser mais próximo do nosso Pai, é se convertermos verdadeiramente, não ficarmos brincando, porque não é hora. A gente não se brinca nem com o Senhor e nem com Satanás, porque nesses últimos tempos Satanás ele vem trabalhado muito para tentar tirar aquelas pessoas que estão firmes dentro da igreja. Então, é necessário com que a gente possa se revestir. É necessário com que a gente possa se aproximar cada vez mais do Senhor. Então, o que o Senhor ele vem falar para cada um é que devemos vigiar, é que devemos cada vez mais invocar o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor ela vem falar que a gente deve buscar enquanto pode, porque depois que houver o arrebatamento, não teremos mais a chance. E não poderemos dizer que não tivemos tempo, que não tivemos chance, porque o Senhor ele está a todo momento, há anos e anos, nos dando chance, nos dando oportunidade de servir a Ele verdadeiramente, nos dando a oportunidade de nos salvar. Então, cabe a cada um de nós querer ou não essa oportunidade.
cabe cada um de nós abraçar ou não essa oportunidade que o Senhor ele está nos dando. Por quê? Porque tem muitas pessoas que gostariam de ter novamente essa oportunidade, mas já não conseguem mais chegar na igreja. Muitas pessoas estão aflitas, muitas pessoas estão passando por dificuldades por causa das suas consequências, por tantas oportunidades que o Senhor deu, mas não aceitou, e hoje estão pagando com as consequências, não conseguem mais chegar na igreja, não conseguem mais buscar o Senhor. Então, que vocês possam buscar enquanto há tempo, que vocês possam aproveitar essa oportunidade que o Senhor ele está te dando a cada dia. Porque, entenda uma coisa, não deixe para se converter amanhã, ou depois, ou daqui um ano, ou daqui um mês. Porque a palavra do Senhor ela é certa em dizer que o amanhã não existe. Então, o que você tiver de fazer, o que você tiver de se converta hoje. Se você tiver de se aproximar do Senhor, se aproxime hoje. Se você está mal com o Senhor, se você está com o seu coração mal, se conserte hoje. Por quê? Porque o amanhã não existe. O amanhã só pertence ao Senhor. E a gente não sabe se estaremos no amanhã. Então, o que devemos fazer é aproveitar o hoje. Aproveitar como? Se aproximando do Senhor, sendo próximos do Senhor. Então, que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, antes de dar início à live, o irmão Júnior fez uma leitura da palavra que se encontra em Marcos, capítulo 1, de número 29 em diante, os versículos, que a partir do versículo de número 29, a Bíblia diz assim: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra, versículo 30, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Versículo 31, então chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e serviu-os. Irmãos, aqui vocês podem ver o seguinte: Jesus aqui ele estava com Simão, André, Tiago e João. Eles vêm à casa então da sogra de Simão, ou seja, de Pedro, e o que acontece? Eles encontram ela doente. Agora vocês vejam o primeiro detalhe no versículo de número 29. E logo saindo da sinagoga, ou seja, saindo de um templo, saindo de uma casa de oração, o que acontece? Eles chegam em casa. Quando eles chegam em casa, eles veem uma pessoa enferma. Só que Jesus ele não faz nada. Jesus ali ele permanece no mesmo lugar. Agora olha o que a Bíblia diz. E logo lhe falaram dela. Eles vêm e falam dela até Jesus. Ou seja, Senhor, mestre, ela está enferma, ela está doente. Agora, por que é que eles falaram isso? Exatamente porque em Jesus eles viam autoridade. A Bíblia nos relata que em Jesus as pessoas viam autoridade, não era como os fariseus, não era como os saduceus. As palavras de Jesus tinham autoridade, mas por que as palavras de Jesus tinham autoridade? Porque ele vivia a palavra de Deus, porque ele era exemplo. Aí o que acontece? Por isso aqueles homens confiaram em Jesus, por isso aqueles homens foram até Jesus, porque Jesus ele fazia milagres acontecer, mas por quê? Porque obedecia a palavra do Pai. Quando Jesus ora, quando Jesus dá a ordem àquela febre, a febre imediatamente deixa, a mulher se levanta e começa a servir, mas como é que sucedeu tudo isso? A partir do momento que aqueles homens viram exemplo em Jesus. É necessário, então, as pessoas verem exemplo em nós. Porque se as pessoas não verem exemplo em nós, como é que elas vão pedir oração? Como é que elas vão crer? Se não haver sinais, como é que as pessoas vão pelo menos crer? Falar a palavra, qualquer pessoa pode falar a palavra. Pregar o evangelho, qualquer pessoa pode abrir a Bíblia e relatar o evangelho de Jesus. Agora, sinais só se demonstrarão a partir do momento em que obedece a palavra de Deus, a partir do momento em que busca a palavra do Senhor. Por que que nessa obra
glória, tem sinais, porque isso nós cremos e isso é realizado. É necessário ter uma fé firmada para que isso venha a acontecer. É por isso que essas pessoas iam até Jesus. Agora olhe no versículo de número 32. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e endemoniados. 33. E toda a cidade se ajuntou à porta. Olha isso, toda a cidade se ajuntou àquela porta. Versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. Agora você veja que naquela cidade é expandida uma palavra, qual? Ei, aquele homem curou, ele é um profeta, aquele homem está curando pessoas, aquele homem está fazendo coisas grandiosas, ele fala como quem tem autoridade, ele fala a palavra de Deus de um modo diferenciado, ele faz isso acontecer. Aí o que acontece? As pessoas então crendo e vendo que acontecia curas, milagres, prodígios e maravilhas, acontece o quê? Agora as pessoas vão até Jesus, agora as pessoas vão até Jesus e então começa a clamar: Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor, cura aquela pessoa, cura o meu irmão, cura a minha irmã, cura a minha mãe, cura o meu pai, cura o meu filho, cura a minha filha. As pessoas saíam de onde ele estava, porque você veja que a Bíblia diz no versículo 33, e toda a cidade se ajuntou à porta daquela casa. A cidade veio até aquela casa. O que acontece? Isso demonstra fé. Tem muitas pessoas que precisam sair de onde estão e começar a ir até onde Jesus está. Tem pessoas que querem milagres, mas não querem vir à casa de Deus. Tem pessoas que querem receber milagres, querem ver portas abertas, querem ver transformação, querem ver suas filhas curadas, querem ver seus filhos curados, querem ver seus filhos libertos, mas não vêm à casa de oração, não vêm à igreja. Aí o que acontece? Como é que Deus vai operar? Deus, ele precisa de um pilar em uma casa. Deus, ele precisa de alguém em uma casa para, através daquela pessoa, começar a agir. Para que Deus viesse a agir na vida da sogra de Pedro, foi necessário Pedro. Sabe por quê? Porque foi Pedro que levou ele até lá. Sem Pedro, ele não podia ir àquela casa. Aí tem muitas pessoas que não querem ser pilar. Tem muitas pessoas que ficam: meu fardo é pesado, entregue ele a Jesus. Comece a entregar os seus fardos a Jesus e parar de querer levar eles. Quando você entrega a Jesus, você começa a levar o fardo de Jesus. Aí a sua vida se torna leve, sua vida se torna suave, como ele nos prometeu. Agora o que acontece? É necessário esse pilar. Para a sogra de Pedro ser curada, foi necessário uma coisa acontecer. O quê? Ter um pilar em uma casa. Ter alguém em uma casa que pudesse levar até Jesus. Jesus até aquela casa. Aí o que acontece? Agora sim a sogra de Pedro é curada. Agora sim ela pode servir. Tem muitas pessoas acamadas que precisam de oração. Aí as pessoas responsáveis por isso, sabendo, ao invés de buscar, não busca. Ao invés de vir até a casa do Senhor, não vem. Ao invés de vir à casa de Deus, não vem. É necessário se levantar. A mulher do fluxo de sangue, ela sai de onde ela está e vai até Jesus. Ela estava doente. Aí tem muitas pessoas que dizem: não, eu não vou à igreja porque eu estou doente. Aquela mulher estava enferma há 12 anos. Aquela mulher tinha sangue preso há 12 anos. Se é ruim para uma mulher ter sangue preso na sua menstruação por 3, 4, 5, uma semana já é ruim, imagine por 12 anos. Ela viu muitos médicos abrirem a boca e dizer: não tem jeito. A Bíblia diz que ela já estava perdendo o dinheiro dela, porque tem cura que dinheiro não pode fazer nada. Tem milagres que dinheiro não pode fazer. Dinheiro não pode fazer milagres. Coloque isso na sua cabeça. Quando é para Deus colocar a mão, dinheiro nenhum sobre a face da terra coloca a mão em nada. Quando é para Deus colocar a mão, advogado nenhum sobre a face da terra coloca a mão. Quando é para Deus agir, quando é para o Senhor agir, homem nenhum pode agir, porque tem milagres em sua vida que só vai acontecer com a presença do Espírito Santo de Deus. Tem milagres em sua vida que só vai acontecer com o agir de Deus. É por isso que é necessário se levantar de onde está. Mas estou doente, então venha doente. Mas eu estou enfermo, venha enfermo. Mas eu estou
estou sem poder ir, pode. Se não pode, receba força para poder vir em nome do Senhor Jesus, mas venha à casa do Senhor para que o milagre possa acontecer, para que o agir de Deus possa acontecer e através da sua vida, muitas pessoas possam abrir a boca e dizer: se fulano foi curado daquela enfermidade, eu também posso ser. Se fulano recebeu aquela bênção, eu também posso receber. Seja um testemunho vivo na cidade, na sua cidade onde você mora, mas é necessário sair de onde você está, é necessário se levantar. Pessoas saíram de suas casas e vinham até Jesus e recebiam milagres, mas por quê? Porque saíam de onde está. O que é isso? É fé. Elas ouviam falar em Jesus. Se você fica ouvindo, naquela igreja tem milagre, ali o Senhor opera, mas não pisa naquela obra, mas não se atreve a pôr os pés aqui, o que vai acontecer? Nada. Mas quando resolver sair de onde está e começar a então vir e se entregar à palavra de Deus, então o milagre vai acontecer. Já é determinado isso pelo poder da palavra de Deus. O milagre vai acontecer, mas o que é necessário? Sair de onde está, começar a andar, ainda que esteja fraco, ainda que esteja doente, porque tem pessoas que ainda que estejam doentes, estejam fracas, mas têm força para ir a uma lotérica. Tem pessoas que ainda que estejam fracas, ainda que estejam doentes, mas têm força para ir fazer a feira. Tem pessoas que têm força para tantas coisas, mas não têm força para pisar na casa de Deus. Por quê? Porque a fé já está acabando, a fé já está diminuindo ao ponto que está sem esperança. Pensa que vai ter uma solução caída do céu. A solução é começar a agir pela fé e começar a crer em seu coração que o milagre pode suceder, que Deus pode transformar, que Deus pode tirar seus filhos das drogas, que Deus pode tirar seu marido da bebida, que Deus pode tirar você da prostituição, que Deus pode tirar você do mundo da criminalidade, que Deus pode fazer o louco se transformar sábio. É necessário crer, é necessário ter fé no Senhor, é necessário pôr a sua fé no Senhor, é necessário crer sobre esta palavra, porque o centurião, ele creu sobre a palavra de Deus. Quando ele creu sobre a palavra do Senhor, o criado dele foi curado. Ele não se achou digno de ir até o Senhor, mas foi. Ele mandou os servos ir à frente, deram um recado e aquele criado foi curado. E Jesus maravilhou-se da fé daquele homem. Jesus disse, abriu a boca para falar: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Está na hora de pessoas começarem a ter fé. Está na hora de pessoas começarem a crer para que o milagre possa acontecer. Hoje a palavra é milagre. Deus, ele quer fazer milagre em sua casa. Deus, ele quer fazer milagre em sua família. Deus, ele quer fazer milagre acontecer. Agora é necessário que você comece a crer. É necessário que você comece a buscar. É necessário que você comece a se apoderar da palavra e dizer: eu vou agora buscar montes. Eu vou atravessar tudo que tem para ser atravessado, mas o meu milagre eu vou receber. E outra, quando receber, permaneça nos caminhos do Senhor. Quando receber, permaneça adorando ao Senhor. Quando receber, comece então a se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor, para que então Satanás não possa fazer você tornar atrás e ser pior do que eu que era antes. Então creia nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra que vocês veem hoje, ela irá se cumprir, e ela já está se cumprindo. Nós vemos nos dias de hoje o que está acontecendo, mas se vocês pararem para meditar, vocês podem dizer: Júnior, mas vocês estão pregando Deus, vocês estão pregando o Senhor, e tem fome, a droga está aumentando, a pestilência, está tudo mais aumentando. Irmãos, irei falar para cada um de vocês o problema. O problema dessa sociedade está vivendo tudo isso se chama ausência de Deus, se chama ausência do Senhor no mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas de hoje preferem uma festa ao invés de ouvir o Senhor Jesus. As pessoas de hoje preferem blasfemar do Senhor Jesus do que o respeitá-lo. Os valores estão se invertendo. As pessoas de hoje não têm mais fé. Quer um exemplo? Irei dar um exemplo.
Essas luzes que estão iluminando aqui, elas só estão iluminando aqui porque está passando energia para ligá-las. Vamos falar que Jesus é como uma luz dessa, e a energia que passa para ativar Jesus na nossa vida é a nossa fé. Mas sabe por que Jesus não ativa na vida de muitas pessoas? Porque as pessoas não têm mais fé. E sabe por que não têm mais fé? Porque estão afundadas no pecado, estão afundadas nos deleites carnais. Irmãos, a sociedade está de um jeito horrível. As pessoas preferem uma festa, preferem a droga, preferem a bebida, preferem a prostituição do que ouvir a Jesus. Ah, Júnior, mas isso já acontecia. Podia até acontecer, mas era menos. As pessoas podiam até usar droga, mas usavam menos. Agora está desenfreado, porque chega um momento na vida das pessoas em que vão conhecendo a Deus e vão brincando. E a Bíblia diz que Jesus entrega eles aos seus desejos carnais, às suas próprias consciências, aos seus desejos pecaminosos. E essas pessoas irão inventando e cada vez mais contaminando. E o mundo está do jeito que está hoje, primeiramente porque essa palavra aqui tem que se cumprir, e segundamente por culpa do ser humano, porque o ser humano é mau. O Senhor fez tudo de bom, mas pelo ser humano ser mau, está acontecendo o que está acontecendo hoje. Pai matando filho, filho matando pai, pai matando mulher, mulher matando marido. Isso está acontecendo por quê? Porque as pessoas não querem Deus. A fome está acontecendo por quê? Porque as pessoas não querem Deus, pela ausência de Deus, pela ausência do Senhor Jesus, pela ausência de Deus no mundo, as pessoas estão se afundando. Por isso que vocês veem muitos países passando fome, mas quando você vai olhar, aquele país ali não é, acontece o quê? É proibido pregar Jesus. Aquele país ali é o quê? Olha, aqui não se prega Cristo, aqui não se prega Jesus, aqui não se prega Deus. Ou seja, proíbem Deus, e por isso que a peste vem, a destruição vem. Por quê? Porque onde Deus não está, Satanás aproveita e coloca a mão. Onde Deus não está, Satanás aproveita e entra. Então, irmãos, assim é a nossa vida. Se você não colocar Deus na sua vida, eu sinto muito, é a Bíblia que diz, na casa não tem como ficar vazia. Ou ela tem a presença de Deus, ou ela tem os demônios. Não tem como ficar neutro, não tem como você ficar em cima do muro. E eu te digo uma coisa, se você ficar em cima do muro, você é do diabo, porque o diabo te aceita dividir com Deus, mas Deus não te aceita dividir você com o diabo. Então, irmãos, sejam verdadeiros, busquem ao Senhor. Vocês podem olhar e dizer, olha, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, mas o que você tem feito para mudar essa situação? Ah, Júnior, a droga está tomando de conta, o que você tem feito? Você tem orado pedindo para que o Senhor Jesus tire pessoas da droga? Ah, Júnior, olha, isso está acontecendo, você tem orado para isso parar de acontecer? Irmãos, o que acontece é que muitas das vezes vocês ficam falando, isso está acontecendo, e não se posicionam. Isso é até para a própria igreja, muitas pessoas da igreja, olha, isso está acontecendo, isso está piorando. Sabe por quê? Porque as pessoas não se posicionam mais em oração. A oração da igreja tem diminuído, a oração das pessoas que se dizem buscar a Deus, que deviam ser exemplos, que deviam mostrar a luz para o mundo, tem diminuído. Então, se você diz que serve a Deus, se você diz que busca o Senhor Jesus, mostre isso. Ore, busque, interceda, seja um exemplo. Por quê? Porque se você ficar só dizendo, olha, eu não vou para a igreja porque, olha, tem problema disso, tem problema daquilo, tem problema disso. Se você fica só apontando problemas para a igreja, para não ir, você é o maior problema que tem dentro da igreja. Por quê? Porque você não busca uma solução, porque você não ora, porque você só fica olhando os problemas. Se você for olhar problema, você vai ter que sumir do mundo. Porque o mundo já tem problema. Aonde tem pessoas, tem problema, irmãos. Entenda uma coisa, aonde a pessoa habita tem um problema. Então entenda, nós temos que se reunir para quê? Para ajudar, para tirar as pessoas da droga, para que o Espírito Santo nos use para tirar as pessoas da droga. Mas lá em Isaías o Senhor vai dizer, olha, a quem eu enviarei, quem irá? Mas o que Isaías diz? Eis-me aqui. Sabe a diferença? Nesse mundo de hoje, não tem pessoas para fazer como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, me envia. Isaías não quis saber se ia levar murro, não quis saber se iria ser morto. Ele só disse, olha, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Então, irmãos, se você vê o problema, vê isso acontecendo, busque ao Senhor Jesus, se revista, seja um servo fiel ao Senhor Jesus e comece a orar, comece a fazer a sua parte. Seja
uma pessoa exemplo, seja exemplo, anuncie a palavra de Deus. E essa é a minha palavra, eu agradeço a rica oportunidade. Irmãos, então, graças ao Senhor, o Senhor faz maravilhas em nosso meio e nós damos glória por isso. Vamos louvar um louvor da harpa cristã, o louvor de número 5. Glória a Deus. Quem gosta desse louvor muito mesmo é nosso irmão Carlos. Vamos louvar o Senhor. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede, a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Irmãos, só para relembrar, cultos na igreja, domingo, quarta e sexta, às 19h30. Quinta-feira temos vigília às 20 horas, ou seja, 8 horas da noite, até ao romper da meia-noite. Dia de domingo, das 8 da manhã até as 3 da tarde, estamos na igreja em consagração, lembrando que a consagração começa da meia-noite até as 3 da tarde, ou seja, não paramos de buscar a presença do Espírito Santo. Também, nas segundas-feiras, estamos aqui reunidos para fazer essa live junto com vocês, para que assim o nome de Deus seja apregoado sobre toda esta terra. E também, todos os dias, sem exceções, nós fazemos vigílias para buscar sempre a presença de Deus de forma incessante. A Bíblia nos ensina a buscar a presença do Senhor com fogo, com chama, com ardência, para que assim nós possamos ser cheios da presença de Deus e poder então viver, apregoar e salvar várias pessoas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a oração final para encerrarmos essa live. Espírito Santo, ó Senhor, em tuas mãos estamos, Pai. Em tuas mãos também entregamos essas pessoas que assistiram e que vão assistir, Pai. Toma cada uma delas em tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Trabalha sobre a vida das mesmas, Senhor. Pessoas Pai, pessoas enfermas venham ser curadas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pessoas, ó Senhor, que não têm mais esperança, têm esperança em nome do Senhor Jesus, Pai. Pessoas que não têm mais fé, Senhor, e as sombras cobrem elas, Senhor,
a escuridão cobre ela, Senhor, seja repreendido essa escuridão em nome do Senhor Jesus, Pai. Seja repreendida toda influência maligna que bloqueie a vida dessas pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que todo agir de Satanás sobre a vida das mesmas caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Pessoas, ó Senhor, que estão entregues nesse mundo, chama elas para o teu reino, Senhor. Liberta elas, ó Senhor, da droga. Liberta elas, ó Senhor, da maconha. Liberta elas da cocaína. Liberta elas da bebida. Liberta elas, ó Senhor, do homicídio. Liberta elas da loucura, Senhor. Liberta elas de tudo que as prende sobre este mundo, Pai. E que elas venham ao teu reino. Que elas, ó Senhor, cresçam na tua palavra em conhecimento, em estatura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Determino isso em nome do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus, isso aconteça em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, continue acompanhando essas lives e que a vida de vocês possa ser abençoadas em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.